Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, meus amigos advogados, minhas amigas advogadas, sejam muito bem-vindos ao episódio 142 do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje é dia de falar sobre a tributação do Simples Nacional no contexto da reforma tributária. Então, se você trabalha com clientes que estão no Simples Nacional, você precisa assistir esse episódio até o final. Se você é uma empresa neste regime e está com dúvidas sobre isso também, fica até o final e depois encaminhe esse episódio para o seu advogado, tá bom? Mas antes, um convite especial, claro, a todos que nos ouvem nas plataformas de consumo de podcasts, estamos também em vídeo no YouTube e no Spotify. Então, para você conhecer os nossos rostinhos, basta nos acessar, buscar pelo Juriscast ou aqui pelo meu nome, Thiago Facchini, no YouTube e no podcast. E no YouTube, tá bom? Bom, tributação do Simples Nacional, reforma tributária, texto, um tema recente e bastante específico. Então, para isso, como de costume aqui no Juriscast, a gente precisa de um especialista para esclarecer o tema para a gente, nos ajudar a entendê-lo e aproveitá-lo. Então, hoje não é diferente, hoje temos conosco um especialista nessa temática, que é o Dr. Ricardo Klein. Ele é advogado com 23 anos de experiência, com atuação destacada no direito empresarial, com ênfase em tributário e administrativo. Atualmente direciona aí sua prática para a recuperação de créditos tributários e soluções para as mudanças da reforma tributária, auxiliando empresas do Simples Nacional a se posicionarem de forma estratégica neste novo ambiente. Dr. Ricardo Klein, seja muito bem-vindo ao Juriscast. Olá a todos, olá a todo mundo da audiência que está aí assistindo. Eu agradeço bastante esse convite de poder participar aqui e de falar desse assunto que é tão importante, tão relevante para esse momento agora que nós estamos vivendo, em que a reforma tributária começa a entrar nessa sua transição, agora que começa em 2026, né? E vai se prolongar aí durante 7 anos, então nós teremos 7 anos um pouco turbulentos assim nessa transição, e esse é um dos assuntos importantes aí que afeta todo mundo, e não só as empresas do Simples, mas toda e qualquer empresa, e também as empresas do Simples, né? Legal. Quem não está preocupado deveria estar, né? Porque esse período aí de transição, a certeza que a gente tem é que ele gera dúvidas. E, em especial, no tema que a gente vai tratar hoje, né, o Simples Nacional, com certeza ele tem muito impacto, né? E, por isso, você deve ficar ligado, deve nos acompanhar aí com bastante atenção. Já pega aí o seu bloquinho de notas, anota o aprendizado que certamente vai vir aqui com o Dr. Ricardo para a gente, tá bom? Mas antes de entrar, né, neste tema específico da tributação do Simples Nacional, no contexto aí da reforma, eu gosto de começar o nosso papo aqui com um pouquinho de contexto para a nossa audiência. Então, para quem não é da área tributária, para quem não está tão envolvido ou não é tão experiente quanto você, doutor Ricardo, na temática, contextualiza para a gente um pouquinho a reforma tributária em si, o momento que a gente vive, e para depois, talvez eventualmente até as principais diferenças, para depois aí sim a gente falar de Simples, tá? Conta um pouquinho para a gente esse contexto atual da reforma tributária. Para se falar em reforma tributária, quer dizer, reforma tributária é um negócio que desde sempre, desde que eu me formei, desde que antes de eu me formar, ainda é um negócio que se fala no país. Sempre se pleiteia uma reforma tributária, se quer uma reforma tributária. Diversas reformas ou mini-reformas tributárias foram feitas durante todo esse período, durante esses 20 e tantos anos, e mesmo antes, né? Quer dizer, mas agora nós chegamos num ponto em que nós estamos fazendo aquela que talvez seja a maior reforma tributária do país desde 1966, ou 66. 65, 66 ali, que foi a grande reforma tributária que instituiu ICMS, ISS e etc. E agora nós voltamos a mexer nesses tributos, e porque essa reforma tributária, lá anteriormente, ela havia instituído a ideia de IVA
importando o IVA da França, o Imposto sobre Valor Agregado, importando ele da França. A França era um dos únicos países que utilizava, né? De lá para cá, diversos países do mundo foram utilizando, e aqui no Brasil isso chegou com o nome de ICMS, ISS e também a parte do IPI, né? Então, qual é a lógica? É um tributo especialmente para as empresas, né, para o comércio, indústrias, né, em que você, durante todas as fases da produção, vai incidindo um tributo que ele vai ser compensado durante as próximas fases da venda do produto. Então, à medida que esse produto vai avançando na cadeia, ele vai sendo tributado e vai sendo compensado nas fases seguintes. Mas esse IVA, esse IVA, né, que está sendo vendido como uma grande novidade, né, só porque ele não tinha esse nome, ele ganhou o nome de ICMS, ganhou o nome de ISS, enfim, ele tinha diversos problemas, porque ele incide sobre si mesmo, né? A gente vê aí a discussão do PIS/COFINS sobre o ICMS, do ISS sobre o ICMS, essas discussões aí que estão circulando nos tribunais e que são discussões afeitas a isso, quer dizer, então o imposto está incidindo sobre si mesmo, isso significa que ele tem uma base de cálculo por dentro, né, ou por dentro significa que ele vai incidir sobre ele mesmo, ou seja, o próprio imposto faz parte da base de cálculo, e isso é um complicador, além do complicador de que o ICMS é dos estados, e nós temos aí 23 estados, o ISS dos municípios, nós temos aí 5 mil para mais municípios, né? Quer dizer, então, a gestão disso é extremamente complicada. Cada município vai gerir o seu tributo, cada estado vai gerir o seu tributo, mas o fato é que isso gera aquilo que se chama de guerra fiscal, né? É mais vantajoso no estado X ou no estado Y, no município X ou no município Y, então a empresa vai para lá, se muda para lá, e aí o estado Z vai querer conceder um outro benefício para puxar a empresa para aquele estado, para gerar riqueza naquele estado, e assim vai. Isso cria essa problemática de guerra fiscal. Então, a ideia da reforma tributária, quando se vende a ideia do IVA, dessa reforma tributária, a reforma tributária que foi implementada pela Emenda Constitucional número 132 de 2023, saiu lá em dezembro, bem no finalzinho de 2023, quando já ninguém acreditava mais que a reforma tributária ia sair, né? Aí sai essa emenda constitucional, e o que faz essa emenda constitucional? Ela vai substituir ICMS, ISS, PIS, COFINS, e vai trocar pelos tributos que ela chama de CBS e IBS. Vai fazer, então, um IVA dual, quer dizer, você tem um IVA CBS e outro IVA que é IBS. O IVA CBS vai ser de arrecadação da União, tá? E CBS, contribuição sobre bens e serviços, então as contribuições substituindo lá PIS e COFINS, que são contribuições, né? E o IBS substituindo os dois impostos principais, que eram o ISS e o ICMS, né? Então, aí com a arrecadação dividida pelos estados e pelo município. E como evitar a guerra fiscal? Para evitar a guerra fiscal é feito, então, um comitê gestor e vai ser feita uma gestão unificada dessa tributação, se redistribuindo, então, para os respectivos estados e municípios onde aconteceram aqueles fatos tributários, fazendo-se, então, essa redistribuição dessa receita que foi gerada. Então, de certa forma, a ideia de que a reforma tributária está simplificando, parece que ela está simplificando porque são só dois tributos, dois IVAs, né, a CBS e a IBS, mas, no fundo, a gestão disso aí é muito mais complexa, né? Então, para o Estado, por exemplo, isso está sendo muito mais complexo do que você tinha antes. Mas a ideia é acabar com a guerra fiscal e, aqui vem uma outra chave, fazer uma não cumulatividade plena. Não cumulatividade plena significa colocar esse IVA
durante todos os passos da cadeia tributária, da cadeia de serviços ou de produção ali, né, para que esse CBS e IBS venham incidindo e sejam compensados com os créditos de maneira absolutamente plena, sem aquela incidência por dentro que eu tinha explicado antes. Então, agora seria o cálculo por fora. É disso que se fala quando se fala em cálculo por dentro ou por fora. Normalmente não se aborda esse tema porque ele é um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais complexo, né? Sim. Mas, no fundo, é isso que se pretende. E aí, o que vai se fazer é essa ideia, né? Então, nós vamos ter uma não cumulatividade plena, e aí créditos, e isso parece que é a maravilha, né? Eu digo parece, porque a gente vai ver que não é bem assim, né? Mas como a última maravilha aí que está sendo trazida, né? Eu que não sou da área, eu acho que vai ser mais complexo, se possível, e provavelmente ainda vai ter influência política sobre esse comitê, mas vamos torcer para que não, né? Mas, bom, a gente veio hoje falar aqui deste impacto no Simples Nacional. Quem está nos assistindo aqui, que viu o título, poxa, Simples Nacional, reforma tributária, deve estar se perguntando, poxa, o que essas mudanças, né, sobre esse consumo vão afetar as empresas dos meus clientes, que são Simples Nacional, ou a minha própria empresa, que é Simples Nacional. Um dos pontos centrais, como você falou, desse sistema é a não cumulatividade ampla, né, que permite o aproveitamento dos créditos tributários ao longo dessa cadeia. O problema, né, é que as optantes do Simples Nacional, historicamente, né, geram créditos restritos. E neste cenário, onde o cliente exige apropriação de crédito tributário, existe alguma saída para quem está no Simples, né? Assim, na sua visão, qual é o principal impacto, e esse impacto ele é remediável? Pois é, aqui nós temos que entender essa lógica tributária, né? Tudo isso que eu expliquei agora há pouco, dessa compensação de créditos e débitos ao longo de toda uma cadeia de produção de produtos ou de consumo, né? Ela serve muito bem para lucro real, lucro presumido, porque lá eu vou ter incidência de CBS, IBS, tranquilamente eu consigo fazer uma medida disso e verificar ali o que está incidindo e o que não está incidindo, e vou calculando e fazendo essa compensação. Então, agora, para o Simples, nós temos um problema que é interessante, porque no Simples, IBS e CBS estarão no Simples também, mas a audiência deve saber, é uma audiência já qualificada, já bastante técnica, ela deve saber que o Simples Nacional não é um imposto, como muita gente acha que é um imposto, né? Mas, na verdade, ele expede uma guia compondo diversos impostos e vai se ter uma alíquota ali no final, né? E aí, nessa composição desses impostos, ICMS e ISS estão colocados junto, né? Com essa incidência. Além de imposto de renda, CSL, enfim, toda essa outra tributação. O que acontece com a reforma? Tira-se o ICMS e o ISS e coloca-se CBS e IBS. Então, olhando de fora, o Simples, não acontece absolutamente nada, né? O Simples continua intocado, continua igual ele era antes, olhando de fora, né? Mas olhando de dentro e sabendo que nós vamos ter uma possibilidade de geração de créditos e de aproveitamento de créditos, nós temos que olhar onde é que está a CBS e o IBS do crédito. Bom, está lá dentro das alíquotas do Simples, ela faz parte, é um dos componentes ali da alíquota do Simples. Então, quando eu vou pensar, por exemplo, nós temos as faixas de tributação do Simples. Então, se eu pegar uma faixa inicial ali, anexo 3, salvo engano,
anexo 3 ali, eu vou pegar uma primeira faixa de 4%, até 180 mil de faturamento por ano. Né? É 4% a tributação. Se eu passar de 180 mil até um determinado valor ali, que agora de cabeça não vou me recordar, ele passa já para 7,5%. Né? Então, você vai tendo essas alíquotas. Bom, IBS e CBS estão lá dentro desse 4%, então ele é muito menor que esse 4%. Ou seja, se eu sou um fornecedor, estou no Simples Nacional, e a peça seguinte da minha cadeia vai me exigir gerar um crédito, esse crédito que eu vou gerar é como você falou, Tiago, é muito pequeno esse crédito. Né? Então, como é que eu vou conseguir compensar esse crédito se ele é muito pequeno? E aí eu tenho que olhar para as minhas empresas que estão no Simples e verificar se essas empresas que estão no Simples, qual é a posição que elas estão na cadeia, qual é a composição de custos dela. Então, eu começo a entrar numa averiguação mais complexa aqui, porque eu preciso averiguar formação de preço, custo da empresa, eu preciso averiguar tudo isso, né, para saber o que vale a pena e para onde que nós vamos fazer. Porque uma das soluções existentes é permanecer no Simples Nacional desse modo como está. Isso dificultaria em relação a gerar créditos, né, o que pode ser compensado eventualmente diminuindo o preço, mas se eu precisar gerar créditos, eu tenho uma outra solução que foi trazida também pela reforma tributária, lá pela Lei Complementar 214, 2025, né, que seria um Simples Nacional híbrido. Tá? O que significa esse híbrido? Eu continuo fazendo a mesma apuração de tributos lá dentro do Simples, só que eu vou retirar a CBS e IBS de dentro do Simples Nacional e vou apurar elas por fora. Quando eu apuro por fora, eu faço como se fosse a CBS e a IBS numa apuração normal e o resto permanece no Simples normal. Então, é como se a empresa tivesse dois regimes em paralelo. Em tese, não faz diferença para a empresa tirar essa CBS e IBS lá de dentro do Simples, se ela tiver que gerar créditos e se ela tiver custos o suficiente para gerar uma compensação desses créditos. Aí ela praticamente zera IBS e CBS e ok, tudo bem, ela consegue fazer isso. Mas é por isso que eu estou dizendo, aí precisa rever toda a estrutura de como que ela está trabalhando. Então, você me perguntou, existe uma solução? Bom, existe. Tirar a CBS e a IBS de dentro do Simples, né? E aí apurar por fora. Isso vai produzir outros problemas, isso vai fazer com que eu tenha que olhar para o negócio de uma outra forma. Né? Pois é. Eu vou ter outro cenário, né? A minha próxima pergunta ia justamente nessa linha, porque existe pessoas que defendem que a reforma simplifica, que ela equaliza, inclusive, né, a tributação e que, logicamente, tudo tem pontos positivos e negativos, né? Mas, no caso do Simples Nacional, segundo o que a gente está falando aqui, ele pode sair enfraquecido nesse contexto, né, diante dessas novas regras. Então, você já meio que respondeu, mas só para reforçar esse entendimento, né? Dependendo desse balanço, né, onde a empresa que compõe o cenário real daquela empresa ali, no caso concreto, o advogado tem que estar muito por dentro, né, desse contexto empresarial, da estratégia da empresa, das decisões estratégicas de cada cliente, e nesse balanço geral, você entende que a reforma do consumo vai ser benéfica de maneira geral, vai ser prejudicial de maneira geral, ou, cara, vai depender para quem está, né, no caso do Simples que a gente está falando, depende do caso do Simples aqui, se só tirar o CBS e o IBS do cálculo resolve para todo mundo ou não, você vê que vão existir aquela necessidade de análise específica do advogado, caso a caso, para chegar na melhor composição para aquele tipo de cliente. A verdade é essa, quer dizer, não existe resposta pronta, não existe você dizer, melhora, piora,
Não sei, aí vai depender da empresa, é exatamente isso que você estava comentando, né? Quer dizer, eu tenho que analisar caso a caso, eu tenho que ver caso a caso. Se a empresa do Simples está lá na ponta da cadeia, está vendendo para o consumidor final, esse consumidor final é pessoa física, essa é uma situação, né? É o B2C, né, que se fala, quer dizer, é o business to consumer, né? Então, assim, aí é uma situação. Aí talvez até vale a pena ele permanecer no Simples Nacional. Talvez o custo dele aumente um pouco com a tributação, porque ele vai acabar absorvendo a tributação de IBS e CBS que vem nas fases anteriores da cadeia, ele vai acabar absorvendo isso. De algum modo, ele vai repassar isso para o consumidor no preço, vai modificar o preço, né? Mas assim, aí ele talvez não precise se preocupar tanto em tirar IBS e CBS de dentro da guia simples, e aproveitar isso por fora, a não ser que ele tenha um custo muito alto. Se ele tiver um custo muito alto de operação, aí vale a pena tirar, porque aí ele vai aproveitar créditos, né? Senão ele aproveita crédito muito pequeno. Então, tem que ver por isso que eu digo, tem que olhar a operação, tem que ver como é que está sendo feito. E aqui eu estou dando um exemplo do Simples Nacional, que está lá na ponta, vendendo direto para o consumidor, pessoa física. Se ele estiver no meio da cadeia, né, ou na ponta inicial da cadeia, por exemplo, for uma indústria lá do Simples Nacional, ou estiver no meio da cadeia, repassando produtos, né, da indústria para um varejo, né, aí ele tem que olhar, opa, peraí, mas aí a próxima fase da cadeia vai querer crédito, não vai querer, como é que eu vou fazer, né? Será que eu vou perder competitividade? Aí ele vai ter que se voltar para a formação de custos do negócio dele para tomar essa decisão. Será que eu tiro o IBS e CBS ali de dentro ou não? Né? Então, esse é um ponto nevrálgico aqui, um ponto bastante importante. Saber se tira CBS e IBS lá de dentro do Simples. Isso aí é caso a caso, e aí o advogado, às vezes o advogado não é tão afeito a conhecer um pouco de contabilidade ou conhecer um pouco de cálculo, mas eu acho que vai ser um desafio para o advogado começar a olhar um pouco mais para esse lado, né? De dizer, não é só o contador que vai fazer isso. Ele vai ter, claro, eu não estou dizendo que o advogado vai ter que ter o conhecimento do contador, mas ele vai ter que trabalhar junto com o contador, ali do lado do contador, para chegar nessas conclusões, para dizer o que é melhor, o que não é, e aí tomar a decisão melhor possível, porque, veja-se, as alíquotas de CBS e IBS está se projetando aí uma alíquota de CBS de mais ou menos 18,5% e de IBS de 8,5%, de modo que a soma das duas seria 27%, né? O que também tem outros estudos que falam da alíquota composta entre IBS e CBS de 26,5% até 29%. Quer dizer, então, isso é um aumento brutal de alíquota, né? E assim, precisa ter o cuidado para saber, porque senão, de repente, eu tiro o IBS e CBS lá de dentro do Simples, eu estou provocando um problema para o meu cliente. Pode ser a solução, mas pode também eu provocar um problema para o cliente se eu não fizer isso com o adequado estudo e com o adequado cuidado, né? Então, eu acho que o advogado, nessa hora, ele precisa, mais do que nunca, conhecer o modelo do negócio do cliente, conhecer a composição de custos do cliente, saber o que o cliente está fazendo. Não adianta vender uma solução pronta. A solução pronta não existe. Cada vez mais a solução tem que ser tailor-made, né? Uma solução feita para aquele cliente, porque num determinado segmento as soluções são umas, em outro segmento pode ser que não funcione isso, pode ser que o custo fique muito alto, né? Então, isso vai ter que ser visto caso a caso.
É uma boa notícia para você que trabalha aí na área ou que quer trabalhar na área tributária, ó. Tem oportunidade para você trabalhar bastante. A má notícia é que tem que estudar muito, né? Tem que estudar bastante, que esse estudo vai refletir em muito trabalho. E aproveitando esse pequeno momento de realização das dicas aqui, você que está nos assistindo, compartilhe esse episódio aqui com algum colega seu que trabalha com a área tributária, trabalha atendendo empresas que estão no Simples Nacional, outros colegas que estão estudando a temática ou que têm apreço aí pela área tributária. Compartilhe com eles para que a gente aí ajude a mais pessoas absorverem aqui o conhecimento do Dr. Ricardo e a gente possa assim multiplicá-lo, fazendo o nosso ecossistema jurídico cada vez mais eficiente, cada vez mais próspero para quem vive dele. Tá bom? Curta, compartilhe, siga aí o Juriscast e, acima de tudo, compartilhe. Vamos ajudar mais pessoas com esse episódio de hoje. Bom, doutor Ricardo, a gente está falando, né, da reforma tributária aplicada aí nas empresas do Simples Nacional. Quando a gente fala em empresas, é inevitável pensar no empresário, né, pensar nas pessoas que tocam esse negócio. E, além da tributação de consumo, a gente está falando que a reforma também toca, em algum nível, lá, a tributação da renda, né? Tem discussões sobre retenção na distribuição de dividendos, e o dividendo, né, é um tema sensível para pequenas, médias empresas, porque às vezes os sócios, né, dependem dessa distribuição como a remuneração principal deles. Então, na sua visão, quanto que a reforma da renda, né, essa retenção sobre dividendos, quanto a este tema, tem alguma solução possível aí para os optantes do Simples Nacional? Aí nós estamos falando agora de uma segunda fase da reforma, porque essa primeira fase, né, que nós vínhamos falando, foi a fase lá com a emenda constitucional, que veio em 2023, e depois a lei complementar lá do começo de 2025, mas aí se resolveu fazer a reforma da renda, né? Dentre elas, a correção da tabela do imposto de renda, lá dos R$5.000, né, que isso aí está bastante divulgado já, enfim. E aí, no meio de toda essa legislação, 15.270, né, de 2025, então é bem do final do ano passado, aí se inseriu essa ideia de que as empresas do Simples Nacional, quando forem distribuir dividendos, e esse dividendo ficar acima do valor de R$50.000, ele teria que fazer a retenção de 10% do imposto de renda. Retenção para a pessoa física, né? Porque é como se ele estivesse pagando o imposto de renda pela pessoa física com a retenção, né? Só que a legislação do Simples, e aqui tem uma coisa que nós precisamos examinar. A lei do Simples, que é a lei complementar 123, tá? Ela lá no artigo 14 vai dizer que a distribuição de dividendos é isenta, portanto, isenta de imposto de renda, né? Portanto, não incide o imposto de renda sobre essa distribuição de dividendos. Essa lei complementar 123, ela vem disciplinar todo o regime do Simples Nacional, né? Porque aí também a gente vai fazer mais uma regressão aqui lá para o artigo 146 da Constituição, né? O artigo 146.3 da Constituição, que diz que tem que ser por lei complementar a disciplina para o regime simples, enfim, ela diz para as pequenas e microempresas, né, alguma coisa assim que ela fala no texto, né, algo nesse sentido o texto. Então, o Simples Nacional é que vem a fazer isso e é uma lei complementar. O problema que surge é que a 15.270 é uma lei ordinária, não é uma lei complementar, né? E aí, como a audiência sabe, ela tem uma diferença hierárquica aí, ou uma diferença de matéria específica, né? Que essa matéria tem que ser tratada por lei complementar, como determina a Constituição. E a matéria que foi tratada na 1.270 foi por lei ordinária. Então, como é que uma lei ordinária pode modificar uma disposição que já estava lá em lei complementar, dando uma isenção para quem
tira dividendos do Simples, mesmo que seja só acima de 50 mil, enfim, independente do valor, né? Mas o problema é que nós temos uma lei ordinária interferindo numa disposição de uma lei complementar. Nós já temos essa discussão aí, já foi trazido, já chegou ao judiciário brasileiro, isso tem se multiplicado, né, e tem começado a se consolidar cada vez mais esse entendimento de que realmente eu não poderia fazer essa modificação de uma lei complementar por uma lei ordinária. Então, os mandados de segurança aí afastando, então, a aplicação dessa legislação que modificou o imposto de renda, né, da 15.270, para dizer que a legislação válida é a legislação do Simples, a lei complementar número 123. Né? Então, quem está com esse problema, quem tira mais de 50 mil reais de dividendos, tem que se atentar a esse 50 mil por mês, né? Tem que se atentar a essa particularidade, porque aí talvez seja o caso de ingressar com um mandado de segurança e, enfim, de procurar aí os seus direitos e como é que isso pode ser defendido aí perante o judiciário, porque, veja, o problema não é só tributar em 10%, o problema é fazer a retenção na fonte. Ou seja, eu estou tirando 50 mil reais e, além desses 50 mil reais, eu tenho que fazer uma retenção de 10%, ou seja, eu tenho que reter mais 5 mil. Então, eu estou falando de 55 mil. Eu tentei tirar 50 mil, mas isso virou 55, né? Em termos de custo para a empresa. Tá? Aqui eu não estou falando de retenção, mas eu estou falando em termos de custo para a empresa. Né? Então, os 50 mil está custando 55 para a empresa. O empresário está custando também porque os 50 mil que ele está recebendo lá está sendo tributado. De repente, lá no final do ano, ele vai verificar que aí, durante todo o ano, vai fazer o balanço de todo o ano na declaração anual dele, pode ser que a média de rendimentos dele ali fique em, 40 mil por mês. Tá, mas aqueles meses em que ele reteve um pouco a mais, aí vai ser compensado, ele pode receber de volta e etc. Mas o problema é que lá atrás ele já teve que pagar, lá atrás ele já teve que onerar a empresa fazendo essa retenção. Né? Então, isso provocou todo um desbalanceamento na equação financeira que ele tinha pensado para a empresa. Né? Então, é por isso que é interessante pensar nisso, porque mesmo que lá no final ele diga, não, mas durante o ano, na média, aí eu não vou passar de 50 mil, é só uma ou duas vezes ali que eu vou tirar 60 mil, e aí, na média, depois eu vou restituir esse imposto. Ok, não tem problema nenhum, esse raciocínio é correto. Agora, o problema é assim, teve uma oneração da empresa naqueles momentos em que aconteceu essa retenção, né? E isso vai demorar 12 meses até você compensar de volta, até você receber de volta, ou às vezes até mais que 12 meses se demorar a restituição, né? A maioria das vezes é mais. A maioria das vezes é mais. Eu estou falando 12 assim só como um raciocínio para a gente ver o tamanho do tempo que vai ficar, mas é de 12 para cima, né? Mais um embrólio para a gente resolver. Teve empresas que, né, tentando se antecipar, já fizeram a distribuição antecipada ali no final do ano passado, que também é outro caso que está sendo judicializado também, porque tem conflito de competência e de leis também. Então, assim, o que a gente sabe é que mais fácil não fica, né? Só fica mais difícil a vida do tributarista. Mais fácil. Bom, falando em mais fácil ou mais difícil, a gente já está acabando o nosso tempo aqui para conversar, mas eu gosto sempre de, mais para o final aqui da nossa conversa, tentar dar um direcionamento para a nossa audiência do ponto de vista de, poxa, a gente falou aqui, né, do porquê, mostramos riscos, mostramos oportunidades, a necessidade de ter um especialista, um advogado especialista analisando cada caso para propor, para compor aí a melhor forma de atender seus respectivos clientes que estão enquadrados aí no Simples Nacional. Na sua visão, 23 anos de experiência nessa área, agora extremamente inserido no entendimento desta nova reforma, qual é a sua visão para os advogados que estão nos ouvindo aqui de
direcionamento para eles, pensando, poxa, no que um advogado hoje tem que estar pensando ou deveria estar já fazendo para proteger, para posicionar os seus clientes de agora em diante e garantir, né, que essa relação entre o advogado, o cliente e o sucesso da empresa, ou a melhor adequação da empresa a este cenário tributário, seja o melhor possível. Qual é a sua visão sobre essa preparação que os advogados deveriam estar fazendo já para ajudar seus clientes? Já tem que estar nesse movimento, né? Então, eu acho que conhecer a reforma é essencial, né? Conhecer toda a legislação e estar acompanhando a legislação, porque a todo momento está saindo coisa nova, né? Então, sempre sai alguma coisa nova. Então, acompanhar a legislação, conhecer o que foi feito na reforma, conhecer quais são as possibilidades que a reforma traz, né? Inclusive, uma coisa que eu não falei, por exemplo, né? Nós temos regimes diferenciados para a reforma, né? Então, regimes diferenciados para, por exemplo, alguns setores, né? Combustíveis, transporte público, saúde, ensino, alguns serviços, até advocacia, contabilidade, por exemplo, tem regime diferenciado. Então, vai ter 30% a menos de CBS e IBS, né? Ou seja, se o serviço de advocacia, por exemplo, que trabalhar no B2B, entender que deve tirar o IBS e a CBS lá de dentro da sua apuração, vai poder aproveitar 30% a menos, ou seja, vai pagar só 70% do que seria a alíquota cheia no final, né? Quer dizer, então, todos esses detalhes, a pessoa tem que ir atrás desses detalhes e tem que realmente conhecer, né? Eu sei que é um universo complexo, é um universo que não é tão simples, né? Complexo e imutável, né? Está sempre sendo agregado com mais informação. Exatamente. Mas eu acho que a pessoa que ainda não tomou pé dessa situação toda, então ele tem que começar a dar uma lida na reforma tributária, né? Ali na reforma constitucional, né? Na emenda constitucional, e depois na Lei Complementar 214, que eu acho que é essencial, e aí começar a olhar essas notícias e como é que eu vou adaptar aqui e ali, e eu acho essencial também essa visão de olhar que o advogado não pode só entender da legislação, ele tem que entender do negócio do cliente, ele tem que não entender no sentido de que ele vai conseguir tocar o negócio do cliente, mas saber qual é o posicionamento do negócio do cliente, porque senão ele não consegue ajudar o cliente a tomar uma boa decisão para o negócio dele, né? Quer dizer, esse cliente está na ponta da cadeia, está no meio da cadeia, como é que está? Então, aí nós comentamos aqui, são opções diferentes, né? Eu posso construir soluções diferentes para esses vários posicionamentos do cliente, mas para isso eu preciso conhecer o que ele está fazendo, qual é o custo, né? Se eu pego ali um serviço de saúde, né? Primeiro, já tenho o 60% de benefício lá para diminuir CBS e IBS nos serviços de saúde. Em alguns casos, até isenção, né? Então, tem que conhecer isso. Mas, além disso, qual é a composição de custos que tem no setor de saúde? O que eu posso aproveitar aqui? O que não dá para aproveitar? O que ele está na ponta da cadeia, ele está simplesmente fornecendo equipamento médico, ou ele compra equipamentos médicos, enfim. Quem é esse cliente, né? E eu acho que mais do que nunca é preciso saber quem é esse cliente, né? Não existem soluções prontas, né? Eu acho, a partir de agora, mais do que nunca, essas situações particularizadas, né? Essa análise particularizada, ela é essencial, porque senão você vende lá uma situação pronta e você mata o cliente, né? Quer dizer, a empresa deixa de existir porque o tributo vai afogar ele. Sim. Boa dica. Nada como ter vivido a vida aí ganhando um monte de experiência para ajudar você que está nos ouvindo e assistindo também. Você falou aí sobre, né, nessa última pergunta, sobre a necessidade de estudar os dispositivos relevantes para o tema e, né, buscar ajuda no estudo, mas eu também
gosto nesse finalzinho da nossa conversa aqui, sabendo que as conversas começam aqui no Juriscast, as dúvidas aparecem aqui, mas elas não ficam por aqui. Então, para terminar a nossa conversa aqui, doutor, qual é a melhor forma, a melhor rede social, seja como for aí, para o pessoal da audiência que ficou com dúvida ou que gostou do tema e quer aprofundar melhor com o senhor, eventualmente alguma empresa que está aqui nos ouvindo quer buscar um apoio, uma assessoria, qual é a melhor forma de encontrar o doutor nas redes sociais, na internet ou pessoalmente, seja como for? Qual é a melhor forma da nossa audiência conversar com você depois do Juriscast? Tem o Instagram, né? O Instagram, klein.adv, né? Que eles podem me encontrar, e eu estou também no LinkedIn, talvez mais ativo no LinkedIn até do que no Instagram, né? E aí eles me encontram lá pelo nome mesmo, conseguem me encontrar. Maravilha, vamos deixar esses links aqui na descrição deste episódio, porque a gente sabe que às vezes a dúvida aparece em seguida, né? A gente está aqui conversando ao vivo, não lembra disso, acabou o episódio, a gente pensa, putz, e nesse caso, e nessa condição? E é legal a gente ter sempre boas referências aqui no nosso ciclo social para aprender com vocês, especialistas, e claro, socializar, né? Eu sempre falo que as minhas redes sociais ainda são de socialização. Quem quiser falar comigo, procura lá nas redes sociais, Thiago Facchini, eu respondo todo mundo, né? Estou sempre à disposição. Mas é isso, meu amigo, Dr. Ricardo Klein aqui com a gente falando sobre os impactos aí, as oportunidades da reforma tributária para empresas do Simples Nacional. Dr. Ricardo, em nome da audiência, meu nome, muito obrigado por ter disponibilizado um pouco do seu tempo e muito do seu conhecimento, compartilhando isso com a gente aqui na audiência do Juriscast. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho de experiência e trocar ideias sobre esse conhecimento, porque afinal de contas a gente não sabe tudo, né? Então a gente vai trocando conhecimentos, essa que é a ideia, e vamos aprendendo uns com os outros e crescendo todos juntos, né? Essa que é a ideia, a orientação toda, né? Enfim, então, legal. Muito obrigado pela oportunidade. Maravilha, eu que agradeço então. O Dr. Ricardo Klein falou com a gente sobre reforma tributária e Simples Nacional. Em nome da audiência, muito obrigado. Em meu nome, muito obrigado. E também, como sempre, como de costume, o meu obrigado a você da audiência que consome os episódios do Juriscast, que está preocupado em transformar a sua carreira jurídica aí. Parabéns, continue assistindo, continue acompanhando, continue indicando esse episódio, né? Estes episódios, já são 142 episódios com muito conhecimento gratuito de especialistas renomados para você. Continue consumindo. E, claro, um agradecimento especial, ainda mais especial, a você que nos acompanhou até o final deste episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Até quinta-feira que vem, no próximo episódio. Um abraço, até lá e tchau. Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br.